Olá, me chamo Reginaldo, sou estudante da Universidade Federal Rural da Amazônia, do curso de Zootecnia, através do campus de Paraupebas. Estamos estudando a fertilidade do solo com o professor Ronan Magalhães. Estaremos apresentando um trabalho juntamente com os colegas Cristiano Messias, Daniel Teodoro, Mário Ribeiro e Anne dos Santos. Nosso artigo ele foi publicado no ano de 2015 pela revista Engenharia Agrícola e os seus autores foram Verusca Andriola, Ivo Moraes, Amadeu Filho, Delcio Cardoso, Edilson Oliveira e Andréa Bonini. Nosso tema é pastejo e adubação nitrogenada sobre os atributos físicos do solo, sistema de integração lavoura e pecuária. O sistema de integração lavoura e pecuária é um sistema de produção agrícola que ele permite que a lavoura seja produzida juntamente com a pastagem na mesma área. E esse sistema ele tem atraído muitos produtores, pois ele é uma alternativa que adere tanto ao pastejo como também à cultura de grãos. Dessa maneira, a implantação desse sistema de lavoura-pecuária ele tem se tornado bem expressivo em todo o Brasil, e pesquisas estão sendo realizadas para evidenciar as melhorias das propriedades físicas, químicas e biológicas. A presença de animais nas pastagens, eles têm efeitos diretos e indiretos. A forragem do solo e a pressão aplicada pelos pisoteios dos animais tende a alterar o ambiente. Com isso, são necessárias algumas dicas, né, que vai ajudar nesse manejo dessa pastagem. Então, o manejo adequado ele é muito importante para que seja realizado. Assim, a pressão será dissipada e provavelmente, através desse manejo adequado, nós teremos um maior aumento da matéria orgânica, assim como também o desenvolvimento radicular. E dessa maneira, os nutrientes terão mais disponibilidades. Com este artigo, nós vemos que foi necessário, né, algumas alterações nas propriedades físicas do solo, e isso foi possível através de alguns fatores, bem como a textura do solo, alturas e intensidades do pastejo, quantidade de resíduos vegetais na forragem e a umidade do solo. Nesse contexto, dentre as culturas que mais são sucessoras ao período de pastejo, nós temos o milho, que é de grande valor, né, que tem uma grande demanda nessas aplicações com nitrogênio. Além do mais, a utilização de uma graminha no período de verão é muito necessária, porque ela vai possibilitar essa rotação de culturas. O milho, né, ele tem grande aplicação e essas culturas respondem melhor às adubações. Além do mais, essa utilização das graminhas no período de verão, ela vai possibilitar essa rotação de culturas e a prática é imprescindível para a sustentabilidade do sistema de integração, pois ela vai melhorar a qualidade e a conservação deste solo, reduzindo também insetos, assim como também doenças nas plantas, aumentar a diversificação das graminhas que são mais necessárias. Diante disso, nosso objetivo de trabalho é avaliar o efeito do sistema de integração na lavoura-pecuária em diferentes doses de nitrogênio, sobre os atributos físicos do solo e a produtividade da cultura do milho. Bom, e dando continuidade, né, ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados nesse experimento. O experimento ele foi conduzido pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, né, no município de Guarapuava, no estado do Paraná. O histórico de respeito às culturas de inverno, verão, né, sobre o sistema de plantio direto nas áreas experimental de 2004 até a realização do experimento. Como vocês podem ver na tabela 1, nós temos uma sequência de culturas, né, cultivadas no período de 2004 até 2008. Aí nós temos as estações de verão do ano de 2004, onde foi cultivado os cereais, né? No verão de 2004 a 2005 foi cultivado a soja. No inverno de 2005 foi cultivado o pôlsio. No verão de 2005 a 2006 foi cultivado o milho. No inverno de 2006 foi cultivado o azevém. No verão de 2006 a 2007 foi cultivado o feijão. No inverno de 2007
também foi cultivado o azevém, e no verão de 2007 para 2008 foi cultivado o milho. Foi efetuado também um balanço hídrico no ano de 2007 e 2008, que compreende o período dessa realização do experimento de forma, né, a verificar a ocorrência dessa deficiência hídrica. Como vocês podem ver aí no gráfico, né, a deficiência hídrica foi bem baixa mesmo, então isso mostra um resultado muito positivo no experimento que aconteceu. Também foi avaliado a questão da granulometria do solo, né, pelo método da pipeta, que foi feito, né, a questão do solo na área experimental, aonde esse solo foi classificado como lotossolos brunos, né? E para análise química, procedeu-se à amostragem de solos na camada de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15 centímetros do perfil, antes da instalação dos experimentos. E os dados constam, como vocês podem ver, na tabela 2. Aí nós temos a tabela 2, aonde está constando, né, os experimentos tudo direitinho. Nós temos de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15. Como vocês podem ver com calma, e a gente tem aí os dados, né, de cada experimento, tanto do potássio como do cálcio, do manganês, do alumínio. O delineamento utilizado, né, ele foi feito através de blocos utilizados assim no acaso, com parcelas subdivididas, né, em três repetições diferentes. As parcelas elas também foram constituídas pelas dosagens de nitrogênio, né, que iniciou com 0, aí foi a 75 kg, depois passou para 150 e chegando a 225 kg por hectare. Na integração de pastagem do azevém e da aveia, que foi utilizado no inverno, e o milho, que foi utilizado no verão. A área do experimento ela foi de 3,1 hectare, dos quais foram utilizados 2,6 hectares, subdivididos também em três blocos de 0,88 hectares, sendo que cada bloco foi dividido em quatro parcelas de 0,22 hectares. E dentro dessas parcelas também foi isolada uma área de 96 centímetros quadrados que permaneceu em pastejo. Como vocês podem ver aí na primeira área, que foi dividida em quatro blocos de 0,22 hectares, aí na segunda também, no segundo bloco, foi dividido também em quatro parcelas de 0,22 hectares. E o terceiro bloco também foi dividido em parcelas de 0,22 hectares. Também sobrou uma área de 0,5 hectare que foi destinado para o uso e a manutenção dos animais, né, enquanto não estavam pastando. Os tratamentos eles correspondem a 4 doses de nitrogênio na forma de ureia, né, que foi 45% de nitrogênio na pastagem, sendo que nós iniciamos com 0, né, passando a 75 kg de nitrogênio por hectare. Dando continuidade, foi aumentada essa dosagem para 150 kg de nitrogênio por hectare e a gente finalizou com uma dosagem de 225 kg de nitrogênio por hectare. Na parte da semeadura, ela foi feita através do sistema direto, onde foi utilizado 80 kg por hectare de aveia branca e 35 quilos por hectare de azevém, com 17 centímetros entre linhas. O fertilizante utilizado foi um formulado de 0, 25 e 25 NPK. Os tratamentos eles aconteceram da seguinte forma: foram aplicados com uma adubação de cobertura, né, em uma dose única, que aconteceu após 30 dias, né, do plantio, que a graminha ela começou a crescer, e após esse crescimento, depois de 30 dias que ela foi plantada, aí foi utilizada uma dose única. Bom, pessoal, irei dar continuidade ao trabalho falando sobre o pastejo. Foram utilizados cordeiros da raça Lindt France em sistema de pastagem contínua. Esse sistema de pastejo contínuo é aquele método de manejo que mantém-se os animais no mesmo local pastejando por um longo período de tempo, sem que haja rotação, com rotação variável, mantendo a altura da pastagem de 14 a 15 centímetros. Bom, o experimento ele teve um período aí de 110 dias, ou seja, ele ocorreu no dia 10 de junho de 2007 até o dia 28 de setembro de 2007, totalizando aí dá 110 dias.
Para a realização desse experimento foram utilizados 24 cordeiros, entre eles machos e fêmeas. Eles permaneceram com suas mães aí no período de 49 dias. Logo após esse período de 49 dias, eles foram desmamados. Bom, já falando um pouco sobre a semeadura do milho, 15 dias após a retirada dos animais do pasto, foi realizada a semeadura de milho híbrido 30F53, através do plantio direto, com espaçamento de 0,8 metro entre linhas. Já na adubação do milho, realizou-se somente o fósforo e o potássio, sem a presença do nitrogênio, sendo aplicado a lanço em doses de 100 quilogramas por hectares para ambos os abusos, onde suas fontes foram os sulfetlipro e o cloreto de sódio. Já aí falando um pouco sobre o solo, a densidade do solo ela foi determinada pelo método do anel volumétrico, que é aquele método utilizado para avaliar a densidade do solo, que é através de amostras, né? E já a porosidade total, a macroporosidade e a micro, elas foram determinadas pelo método de mesa de tensão, que é feito em laboratórios. As camadas de amostragem foram de 0 a 5, 5 a 10 e de 10 a 15 centímetros, feito em 2 repetições. A primeira repetição foi após a colheita do feijão e pré-plantio da pastagem. Já a segunda fase foi após a pastagem dos animais e já na terceira fase foi após o plantio do milho. Trabalho, eu vou falar um pouquinho do resultado do nosso artigo, onde mostrou que a interação entre sistema de manejo e a dose de nitrogênio não apresentou efeito significativo sobre a densidade do solo. A macroporosidade, a microporosidade e a porosidade total, as maiores diferenças na densidade do solo foram observadas na profundidade de 0 a 5 centímetros, com valores significativamente maiores nas áreas com pastejo, em comparação à área sem pastejo. Nas camadas de 0 a 5 centímetros e 10 a 15 centímetros, a densidade do solo não apresentou diferença significativa entre os tratamentos com e sem pastejo. E os valores médios da densidade do solo não atingiram o limite considerável restritivo para o desenvolvimento das culturas, sugerindo que o pastejo bem manejado não compromete a qualidade física do solo. A tabela apresenta descreve a densidade do solo em diferentes profundidades, de 0 a 5, 0 a 10 e de 0 a 15, e em 3 fases experimentais, após a colheita do feijão, do pastoreio e após a colheita do milho, comparando áreas com e sem pastejo, além das doses de nitrogênio aplicadas. A observação não houve variação significativa na densidade do solo entre áreas com ou sem pastejo, na maioria dos casos. Os valores da densidade do solo ficaram abaixo do limite de compactação de 0,25 e 0,3 miligrama por metro cúbico, o que sugere que o manejo, incluindo o pastejo, não afetou negativamente o desenvolvimento das culturas. A comparação entre as áreas com e sem pastejo mostrou que houve um leve aumento na densidade do solo, mas não comprometeu sua qualidade física para as futuras culturas que foram plantadas. Tudo isso porque houve um manejo de pastagem. A figura 3 ilustra a carga animal expressa em quilogramas
de peso vivo por hectare, em pastagem de aveia branca e azevém comum. No período de pastejo, abrangeu de 10 de junho a 28 de setembro, e as doses crescentes de nitrogênio aplicada variam, influenciando a quantidade de animais em função da disponibilidade de forragem. A carga animal média variou de acordo com as doses de nitrogênio aplicadas, 0, 75, 150 e 225 kg de nitrogênio por hectare, com a maior densidade de animais observada na área com maior adubação nitrogenada, confirmando o bom manejo da pastagem sem prejuízo à qualidade do solo. Já na tabela 4, apresenta dados de macroporosidade em diferentes camadas do solo, 0,5 cm, 0,10 cm e 10 a 15 cm, durante as 3 fases do experimento. A análise demonstra que na fase 1, após a colheita do feijão, os valores de macroporo foram considerados restritivos para o desenvolvimento vegetal, especialmente na área do compastejo, com valores variando entre 7 a 9 metros cúbicos. De acordo com a literatura de Andreola e os seus colaboradores, de 2014, valores abaixo de 0 a 10 metros cúbicos são insuficientes para garantir a troca gasosa e o crescimento radicular adequado. Contudo, essas alterações podem ser temporárias em sistema de integração lavoura-pecuária, já que a adição de matéria orgânica é a ação do sistema radicular das culturas subsequentes, auxilia na recuperação da estrutura do solo. Durante a fase 3, após a colheita do milho, a macroporosidade nos tratamentos com e sem pastejo atingiu ou superou o valor mínimo de 0 a 10 metros cúbicos, garantindo condição adequada para a difusão de oxigênio no solo e o desenvolvimento das plantas. Esse comportamento ele corrobora com os resultados de estudo com o de Santos e seus colaboradores, que observaram valores semelhantes em sistema de integração lavoura e pecuária, com o consórcio de Orochola, Brisanta e milho, demonstrando que o manejo adequado pode mitigar os efeitos dos pastejos animais sobre a macroporosidade do solo. Portanto, a presença de animais em áreas de lavoura, quando bem manejada, pode ter um impacto inicial sobre a macroporosidade, mas não resulta em prejuízo permanente à qualidade física do solo. Muito bem, dando continuidade então aqui ao nosso trabalho, a apresentação desse artigo, a gente nota que após a colheita do feijão, lá na fase 1, reduziu-se o volume dos macroporos. No entanto, percebeu que os macroporos aumentaram consideravelmente após o pastejo e após a colheita do milho. De acordo com Andreola e Balminotti e colaboradores, os principais motivos que obtiveram o aumento desses macroporos é o efeito das raízes da cultura do milho, assim como também das pastagens. Porque as raízes do milho, ao penetrarem, comprimem as partículas desse solo, e com a morte dessas raízes, quando elas se decompõem, formam os bioporos, que esses bioporos contribuem para o aumento da macroporosidade, os quais eles relatam também que o sistema radicular das gramíneas possibilitam a melhora na estrutura física desse solo.
Falando um pouco sobre os microporos, a microporosidade desse solo, os pesquisadores fizeram então, levaram então essa análise para o laboratório e obtiveram então esses dados aí. Olha só que interessante, que nas camadas de 0 a 5 e 10 a 15 centímetros, em todas as fases estudadas, os valores médios de microporos não diferenciaram nas áreas com e sem pastejo. Porém, quando nós comparamos com a fase 3 e 4, nota-se que ocorreu uma melhora na qualidade desse solo. Por que isso ocorreu? Devido ao aporte de material orgânico através de resíduos vegetais e animais, além da ação benéfica das raízes das plantas e da proteção oferecida à superfície do solo, favorecendo então para a restauração desse solo, fazendo com que o volume de macroporos seja aumentado. O interessante é que Silva e colaboradores encontraram resultados semelhantes quando utilizaram um sistema parecido com esse. Aí, para Sandini e seus colaboradores, os efeitos benéficos das gramíneas na formação e na estabilização dos agregados do solo evidenciam uma alta densidade dessas raízes que promove a aproximação das partículas pela constante absorção de água do perfil do solo e também pelas periódicas renovações do sistema radicular e principalmente a uniformização da distribuição dos exudatos desse solo. Tudo isso estimula a atividade microbiana cujos subprodutos atuam na formação e na estabilização dos agregados nesses solos. Olha só que interessante. Na tabela 6, eles verificaram que na camada 5 e 10, em relação à porosidade total desse solo, ocorre diferença significativa entre as áreas com e sem pastejo, no tratamento que foi feito com dose de 150 kg de nitrogênio, evidenciando que a área sem pastejo apresentou menores médias, devido, é claro, que tinha menor porosidade, tanto micro e macroporos. O interessante é que na camada de 0 a 5, verificou-se diferenças significativas quando entre as áreas com e sem pastejo, quando foram colocadas doses de 150 e 225 kg de nitrogênio por hectare. E na camada de 10 a 15, ocorreu também esse aumento para as doses de 0 a 225 kg de nitrogênio. Isso tudo lembrando que aconteceu após a colheita do feijão. Tá? Bom, com relação à produtividade, a gente observou, na verdade, os pesquisadores observaram que na área pastejada ocorreram maiores produtividades, com exceção, é claro, da área que não foi tratada com nitrogênio, que apresentou menor produtividade. Vamos lá, então. Percebam o seguinte, que mesmo com o pastejo, a gente percebe que não houve aí uma diminuição da qualidade desse solo. Então, o pastejo ele não tem tanta significativa negativa em relação a essa rotação de culturas aí. Para finalizarmos, a gente percebe que o pastejo com ovinos em sistema de lotação contínua, com o controle da taxa de lotação animal, é claro, e a manutenção da massa de forragem consociada com a aveia e o azevém, adubado com nitrogênio, a gente percebeu que não houve aí alteração desse solo, que é um solo latossolo bruno. E a adubação nitrogenada, a gente percebe que isso ocorreu no inverno, é claro, que a adubação nitrogenada
com 150 quilos igual ou superior a esse valor, garante aí uma elevada produtividade da cultura de milho na ausência da aplicação de nitrogênio, certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.